Capítulo 4 O efeito placebo no corpo. Num dia fresco de setembro de 1981, um grupo de 8 homens septuagenários e octogenários viajou de carrinha, durante 2 horas, de Boston para um mosteiro em Peterborough, Nova Hampshire. Os homens iam participar num retiro de 5 dias onde tinham de simular que eram jovens outra vez, ou, pelo menos, 22 anos mais novos do que eram na altura. O retiro foi organizado por uma equipe de investigadores liderada pela doutora Ellen Langerde, psicóloga de Harvard, que levaria outro grupo de 6 idosos para o mesmo local, mais uma semana depois. Os homens do segundo grupo, que correspondia ao grupo de controlo, tinham de recordar ativamente como eram há 22 anos, mas sem fazer de conta que tinham essa idade. Quando o primeiro grupo chegou ao mosteiro, os homens deram por si rodeados por todo o gênero de estímulos ambientais que propiciavam a recriação de uma idade mais jovem. Tinham números antigos da Life e do Saturday Evening Post, filmes e programas de televisão que tinham sido populares em 1959, bem como música de Perry como Nat King Cole a passar na rádio. Também falava de acontecimentos atuais, como a ascensão de Fidel Castro ao poder, em Cuba, a visita do primeiro-ministro russo Nikita Khrushchev aos Estados Unidos, e até os feitos da estrela do baseball Mickey Mantle e do campeão de pugilismo Floyd Patterson. Todos esses elementos foram cuidadosamente estudados para os ajudar a imaginar que realmente tinham menos 22 anos. Depois de cada retiro de 5 dias, os investigadores faziam várias medições e comparavam-nas com os valores registrados antes do início do estudo. Os corpos dos homens de ambos os grupos apresentavam-se fisiologicamente mais jovens, a nível estrutural e funcional, mas os do primeiro grupo, que faziam de conta que eram mais jovens, revelaram melhorias significativamente superiores às do grupo de controlo, que se limitara a recordar. Os investigadores descobriram melhorias em termos de altura, peso e porte. Os homens ficaram mais altos, porque assumiram uma postura mais ereta, as articulações ficaram mais flexíveis e os dedos mais compridos, porque a artrite diminuiu. A visão e a audição apuraram-se. A força de preensão aumentou. A memória tornou-se mais aguçada e a cognição mental avaliada em testes, mais apurada. O primeiro grupo registrou um acréscimo de 63%, em comparação com o grupo de controlo, que registrou 44%. Naqueles 5 dias, os homens rejuvenesceram literalmente, sob o olhar atento dos investigadores. Segundo Langerde, no fim do estudo, já jogava futebol americano com esses homens, só de toque, mas mesmo assim, e alguns deles deixaram de usar bengala. Como é que isso pôde acontecer? Os homens conseguiram ativar os circuitos cerebrais que os recordavam de como eram 22 anos antes, fazendo reagir, assim, de alguma forma e como que por magia, a química corporal. Não se sentiam apenas mais jovens, tornaram-se fisicamente mais jovens, como comprovaram as inúmeras medições. A mudança não ocorreu apenas nas suas mentes, ocorreu igualmente nos seus corpos. Mas o que terá feito com que os seus corpos produzissem transformações físicas tão impressionantes? Qual seria a causa dessas mudanças mensuráveis na estrutura e na função física? A resposta é: os genes, que não são tão imutáveis como se pensa. Observemos agora com maior detalhe o que são exatamente os genes e como funcionam. Desmistificar o ADN. Imagine uma escada ou um feixe eclair numa espiral, para ter uma ideia de como é o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como ADN. Armazenado no núcleo de todas as células vivas do nosso corpo, o ADN contém a informação pura, ou as instruções elementares que fazem de nós aquilo que somos, embora, como não tardaremos a ver, essas instruções não sejam um mapa imutável que as nossas células têm de seguir para sempre. Cada metade desse feixe de ADN contém ácidos nucleicos correspondentes que, em conjunto, se chamam pares de bases, na ordem dos 3.000 milhões por célula. Os grupos de sequências longas desses ácidos nucleicos chamam-se genes. Os genes são estruturas pequenas singulares. Se retirássemos o ADN do núcleo de uma só célula do corpo e o esticássemos bem, ele mediria cerca de 1,80 metros. Se extraíssemos todo o ADN do corpo e o esticássemos,
ele iria e viria do Sol 150 vezes. Mas, se retirássemos todo o ADN dos quase 7 mil milhões de pessoas que habitam o planeta e o juntássemos, ele caberia num espaço equivalente a um grão de arroz. O nosso ADN utiliza as instruções gravadas nas suas sequências individuais para produzir proteínas. A palavra proteína deriva do termo grego protas, que significa de importância primordial. As proteínas são a matéria-prima que o corpo utiliza para construir não só estruturas tridimensionais coerentes, a nossa anatomia física, mas também as funções intricadas e as interações complexas que constituem a nossa fisiologia. Na verdade, o corpo é uma máquina de proteínas. As células musculares produzem actina e miosina, as células dérmicas produzem colagênio e elastina, as células imunitárias produzem anticorpos, as células da tireoide produzem tiroxina, algumas células oculares produzem queratina, as células da medula óssea produzem hemoglobina, e as células pancreáticas produzem enzimas como a protease, a lipase e a amilase. Todos os elementos produzidos por essas células são proteínas que controlam o sistema imunológico, digerem os alimentos, saram as feridas, catalisam as reações químicas, apoiam a integridade estrutural do corpo, proporcionam moléculas elegantes para a comunicação celular e fazem muito mais. Em suma, as proteínas são a expressão da vida e a saúde do corpo. Observe a figura 4.1, que apresenta uma noção simplificada dos genes. Nos 60 anos que passaram desde que os doutores James Watson e Francis Crick descobriram a hélice dupla do ADN, mantém-se o dogma central de que os genes determinam tudo numa pessoa, tal como disse Watson numa edição da Nature dos anos 70. Com o surgimento de evidências contraditórias, muitos investigadores passaram a rejeitá-lo como mera anomalia num sistema complexo. Figura 4.1 Esta é uma representação muito simplista de uma célula com ADN contido no núcleo celular. Esticado em tiras individuais, o material genético parece um feixe-eclair ou uma escada e chama-se hélice de ADN. Os degraus da escada são os pares de ácidos nucleicos, que funcionam como códigos para fazer proteínas. Chama-se gene a uma sequência e a uma medida de comprimento da tira de ADN. O gene expressa-se quando produz uma proteína. As várias células S do corpo produzem diferentes proteínas para a estrutura e a função. Cerca de 40 anos depois, ainda predomina o conceito de determinismo genético. A maioria das pessoas acredita na noção errada de que temos o destino predeterminado e que, tal como herdamos a forma do nariz ou a cor dos olhos, também herdamos os genes de certos cancros, doenças cardíacas, diabetes ou outras condições e nada podemos fazer em relação a isso, apesar de podermos colocar lentes de contato de outra cor ou fazer uma rinoplastia. Os meios de comunicação reforçam essa noção, insistindo em que determinados genes provocam doenças. Programam-nos para nos fazer acreditar que somos vítimas da nossa biologia e que os genes têm um poder supremo sobre a saúde, o bem-estar e a personalidade de cada um, e que até ditam as questões humanas, determinam as relações interpessoais e preveem o futuro. Mas será que somos quem somos e fazemos o que fazemos por termos nascido assim? Isso significaria que o determinismo genético está profundamente enraizado na nossa cultura e que existem genes para a esquizofrenia, genes para a homossexualidade, genes para a liderança e daí por diante. Não passam de crenças ultrapassadas, baseadas em informações fora de prazo. Em primeiro lugar, não existem, por exemplo, genes para a dislexia, o déficit de atenção ou o alcoolismo, pelo que nem todos os problemas de saúde ou variações físicas se associam a um gene. E menos de 5% das pessoas no planeta nascem com problemas genéticos, como diabetes de tipo 1, síndrome de Down ou anemia falciforme. Os outros 95% podem desenvolver esses problemas, adquirindo-os devido ao estilo de vida ou ao comportamento. O contrário também se aplica. Nem todas as pessoas com genes associados a um problema, como doença de Alzheimer ou cancro da mama, acabam por o desenvolver. Os genes não são propriamente ovos a chocar qualquer coisa. Não é assim que as coisas funcionam. A verdadeira questão é saber se um dos nossos genes já se expressou ou não e perceber se estamos a fazer alguma coisa passível de o ativar ou desativar.
Quando os cientistas conseguiram finalmente traçar o mapa do genoma humano, deu-se uma enorme mudança na forma como encaramos os genes. Em 1990, no início do projeto, os investigadores calculavam vir a descobrir em nós 140 mil genes diferentes. Chegaram a esse número porque os genes fabricam e controlam a produção das proteínas. O corpo humano fabrica 100 mil proteínas diferentes e são necessárias mais 40 mil proteínas regulatórias para produzir outras proteínas. Então, os cientistas que traçavam o mapa do genoma humano esperavam encontrar um gene por proteína, mas, no fim do projeto, em 2003, ficaram surpreendidos. Afinal, os seres humanos só têm 23.688 genes. De acordo com a perspectiva do dogma central de Watson, esse número de genes é insuficiente não só para criar o corpo, que é complexo, e mantê-lo a funcionar, mas também para garantir o funcionamento do cérebro. Assim, impõe-se a seguinte pergunta: se não está contida nos genes, de onde vem toda a informação necessária para criar tantas proteínas e sustentar a vida? O gênio dos genes. A resposta a essa pergunta levou a uma nova teoria. Os genes devem funcionar em conjunto numa colaboração sistêmica uns com os outros, sendo que se expressam, ativam, ou suprimem, desativam, em grupos, simultaneamente, na célula. É a combinação desses genes ativados em determinada altura que produz as diferentes proteínas de que dependemos para viver. Imagine um fio de luzes intermitentes de Natal, em que um grupo se apaga quando o outro se acende. Ou imagine o horizonte noturno de uma cidade, com as luzes das várias divisões de cada edifício a acender e a apagar, pela noite fora. É evidente que não se trata de um processo aleatório. O genoma, ou a tira de ADN na sua totalidade, sabe o que fazem todas as suas partes que, interligadas, funcionam numa sequência estritamente coreografada. Todos os átomos, moléculas, tecidos celulares e sistemas do corpo funcionam a um nível de coerência energética que corresponde ao estado de ser intencional ou não intencional, consciente ou inconsciente, de personalidade de cada indivíduo. Desse modo, faz sentido que os genes possam ser ativados, ligados, ou desativados, desligados, pelo ambiente exterior à célula que, umas vezes, é o ambiente interior do corpo. Os estados de ser emocionais, biológicos, neurológicos, mentais, energéticos e até espirituais, e, outras vezes, é o ambiente exterior ao corpo, trauma, temperatura, altitude, toxinas, bactérias, vírus, alimentos, álcool e daí por diante. Em bom rigor, os genes são classificados consoante o tipo de estímulo que os ativa ou desativa. Por exemplo, os genes dependentes da experiência ou dependentes da atividade ativam-se quando vivemos novas experiências, aprendemos nova informação e nos curamos de qualquer coisa. Esses genes geram a síntese proteica e fazem com que os mensageiros químicos deem ordem às células estaminais para se transformarem nos tipos de células que forem necessários para a cura nesse momento. Lerá mais sobre células estaminais e o seu papel na cura em breve. Os genes dependentes do comportamento ativam-se em períodos de elevada excitação emocional, estresse, ou em diferentes níveis de consciência, incluindo os sonhos, estabelecendo um elo entre os pensamentos e o corpo, ou seja, são a ligação mente-corpo. Esses genes permitem-nos compreender como podemos influenciar a saúde, acedendo a estados de mente-corpo que promovam o bem-estar, a resistência física e a cura. Os cientistas já acreditam na possibilidade de a nossa expressão genética flutuar de acordo com cada momento. As investigações revelam que tanto os nossos pensamentos e sentimentos como as nossas atividades, ou seja, as nossas escolhas, atitudes e experiências, exercem um profundo efeito de cura e regeneração sobre o corpo, tal como constataram os homens do estudo realizado no mosteiro. Isso significa que as suas interações com a família, os amigos e os colegas, as suas práticas espirituais, os seus hábitos sexuais, o exercício físico que pratica e o detergente que usa afetam os seus genes. As investigações mais recentes demonstram que aproximadamente 90% dos genes cooperam com diversos sinais do ambiente. E se a nossa experiência ativa uma parte significativa de genes, então, a nossa natureza sofre a influência da forma como nos criaram. Nesse caso,
Por que não pegamos nessas noções e fazemos tudo o que pudermos para maximizar a nossa saúde e minimizar a nossa dependência no bloco de receitas do médico? Como escreve o Dr. Ernest Rossi, no livro The Psychobiology of Gene Expression, a psicobiologia da expressão dos genes, os nossos estados mentais subjetivos, atitudes de motivação consciente e concessão de livre-arbítrio podem modelar a expressão dos nossos genes para otimizar a saúde. O atual pensamento científico alinha-se com a teoria de que as pessoas podem alterar os genes numa só geração. Embora o processo de evolução genética demore milhares de anos, bastam minutos para que um gene altere a sua expressão, através de uma mudança de atitude ou de uma nova experiência, podendo transmitir essa alteração à geração seguinte. É bom pensar nos genes menos como tabuletas de pedra em que gravaram cerimoniosamente o nosso destino e mais como armazéns com uma enorme quantidade de informação codificada ou, até, intermináveis bibliotecas de possibilidades para a expressão das proteínas. Mas não podemos simplesmente recolher a informação armazenada para utilizar da mesma maneira que uma empresa manda ir buscar qualquer coisa ao armazém. É como se desconhecêssemos o que está armazenado ou como lhe aceder, acabando por só utilizar uma pequena parte do que realmente dispomos. Aliás, só chegamos a expressar cerca de 1,5% do nosso ADN, deixando os outros 98,5% latentes no organismo. Os cientistas chamaram-lhe ADN lixo, mas não se trata realmente de lixo. Apesar de ainda não saberem como é utilizado todo esse material, já sabem que pelo menos uma parte é responsável pela produção das proteínas regulatórias. Na verdade, os genes contribuem para a formação das características de uma pessoa, mas não as determinam, escreve o Dr. Dawson Chart no livro The Gene in Your Genes, o gênio dos seus genes. As ferramentas da consciência, incluindo crenças, orações, pensamentos, intenções e fé, correlacionam-se a miúde muito mais com a saúde, a longevidade e a felicidade do que os genes. A verdade é que, da mesma maneira que o corpo é muito mais do que um saco de ossos e carne, os genes são muito mais do que simples informação armazenada. A biologia da expressão do gene. Observemos agora atentamente a forma como os genes são ativados. Podem intervir vários fatores distintos, mas, para refletirmos melhor acerca da questão aqui explorada da ligação mente-corpo, preferimos simplificar. Assim que se fixa na estação de atracagem da célula e passa pela membrana celular, um mensageiro químico, por exemplo, um neuropéptido, exterior à célula, do ambiente, dirige-se ao núcleo, onde encontra o ADN. Aí, modifica ou cria uma nova proteína e o sinal que traz com ele traduz-se em informação já no interior da célula. Depois, penetra no núcleo celular através de uma janelinha e, dependendo do conteúdo da mensagem proteica, procura um cromossomo específico, uma só componente de ADN em espiral contendo inúmeros genes, no núcleo, do mesmo modo que procuraríamos um livro específico nas prateleiras de uma biblioteca. Cada tira de ADN está coberta por uma manga de proteína que funciona como filtro entre a informação aí contida e o restante ambiente intracelular do núcleo. Para que o código de ADN seja selecionado, é preciso remover ou desenrolar a manga de modo a que este se possa manifestar, tal como o livro retirado da prateleira da biblioteca só pode ser lido se o abrirem. O código genético de ADN contém informação à espera de ser lida e ativada para criar uma determinada proteína. Enquanto essa informação não se manifestar no gene, depois de removida a manga de proteínas, o ADN fica latente. É um armazém de informação codificada à espera de ser aberto ou destrancado. Pode ver o ADN como uma lista de peças com potencialidades que aguardam instruções para construir proteínas, que por sua vez regulam e mantêm todos os aspectos da vida. Depois de selecionar o cromossoma, a proteína abre-o removendo a cobertura exterior do ADN. Então, uma outra proteína regula e prepara toda a sequência genética no cromossomo A, como se fosse o capítulo de um livro, para ser lida, do princípio ao fim. Assim que o gene é exposto e a manga proteica é extraída e lida, a proteína regulatória que o lê produz um outro ácido nucleico chamado ácido ribonucleico, ADN. Agora, o gene é expressado ou ativado. O ADN sai do núcleo celular para se conjuntar numa nova proteína a partir do código que contém em si.
passou de mapa de potencial latente a expressão ativa. O gene proteico já pode construir, reunir, restaurar, manter, influenciar e interagir com vários aspectos diferentes da vida, tanto na célula como fora dela. A figura 4.2 apresenta um resumo do processo. Da mesma forma que um arquiteto obtém toda a informação necessária para construir uma estrutura a partir de um plano, o corpo obtém todas as instruções de que necessita para criar moléculas complexas que o mantêm vivo e a funcionar a partir dos cromossomas no ADN. Mas antes de ler o plano, o arquiteto tem de o retirar do tubo de cartão e desenrolar. Antes disso, o plano não passa de informação latente à espera de que a leiam. Com a célula é igual. O gene permanece inerte até que a cobertura proteica seja extraída e a célula decida ler a sequência genética. Figura 4.2 A figura 4.2a mostra o sinal epigenético a entrar na zona receptora da célula. Quando o mensageiro químico começa a interagir ao nível da membrana celular, é enviado outro sinal sob a forma de nova proteína para o núcleo da célula para selecionar uma sequência genética. O gene ainda está protegido do ambiente exterior por uma cobertura proteica, que tem de ser extraída para que ele poder ser lido. Figura 4.2b A figura 4.2b ilustra a forma como a manga proteica em torno da sequência genética do ADN é aberta para que uma outra proteína chamada proteína regulatória possa abrir e ler o gene numa localização específica. Figura 4.2c A figura 4.2c demonstra como a proteína regulatória cria outra molécula chamada ARN, que organiza a tradução e a transcrição do material geneticamente codificado numa proteína. Figura 4.2d A figura 4.2d apresenta o processo de produção da proteína. O ARN constitui uma nova proteína a partir dos vários blocos de proteínas, chamados aminoácidos. Os cientistas acreditavam que o corpo só precisava da informação em si, o plano, para começar a construir e foi nisso que mais se centraram. Prestaram pouca atenção ao facto de a sequência de acontecimentos começar com o sinal exterior à célula, que é, aliás, responsável pelos genes da sua biblioteca que a célula escolher ler. Tal como já constatamos, esse sinal inclui pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e sentimentos. Assim, faz sentido que, caso deseje alterar esses elementos, também possa determinar a sua expressão genética. Epigenética. Como nós, meros mortais, podemos armar-nos em Deus se os genes não determinam o destino e até contêm uma enorme biblioteca de possibilidades a si mesmo à espera de serem retiradas das prateleiras e lidas, então, o que nos dá acesso a esses potenciais? Potenciais que poderiam exercer um efeito significativo sobre a saúde e o bem-estar. Os homens do estudo realizado no mosteiro conseguiram esse acesso, mas como? Encontramos a resposta numa área de estudo relativamente recente chamada epigenética. A palavra epigenética significa literalmente acima do gene e refere-se ao controle dos genes não de dentro do próprio ADN, mas das mensagens que chegam do exterior da célula, por outras palavras, do meio ambiente. Esses sinais levam o metilo, um átomo de carbono agarrado a 3 de hidrogênio, a aderir a um ponto específico do gene, sendo esse um dos principais processos, metilação do ADN, que ativam ou desativam os genes. Dois outros processos, a modificação covalente das histonas e o ARN não codificante, também ativam e desativam os genes, mas aqui dispensam-se os seus pormenores. A epigenética ensina-nos que os nossos genes não nos condenam a nada e que as mudanças da consciência humana podem produzir alterações estruturais e físicas no corpo humano. Podemos modificar o nosso destino genético ativando os genes que queremos e desativando os que não queremos, trabalhando com os diversos fatores do meio ambiente que programam os genes. Alguns desses sinais provêm do corpo, como os sentimentos e pensamentos, enquanto outros provêm da resposta do interior do corpo ao ambiente exterior, como a poluição ou a luz do sol. A epigenética estuda todos os sinais externos que dizem à célula o que fazer e quando, observando as duas fontes que ativam ou ligam a expressão genética, suprarregulação, e que suprimem ou desativam a expressão genética, infrarregulação, bem como a dinâmica da energia que ajusta o processo da função celular a cada momento.
Segundo a epigenética, apesar de nosso código de ADN ser imutável, é possível fazer milhares de combinações, sequências e variações padronizadas, tal como é possível fazer milhares de combinações, sequências e padrões de redes neurais no cérebro. Se observarem o genoma Human na totalidade, os cientistas ficam com a cabeça a andar à roda, com os milhões de variações genéticas possíveis que encontram. Os cientistas referiram que o projeto Epigenoma Humano, que teve início em 2003, quando o projeto Genoma Humano chega a ver ao fim, e que decorre atualmente na Europa, fará com que o projeto Genoma Humano pareça os trabalhos de casa que os meninos do século XV faziam com um ábaco. No modelo do plano arquitetônico já referido, se estivermos a construir um edifício, podemos alterar a cor, os materiais que o constituem, a escala e, até, o posicionamento da estrutura. As variações possíveis são praticamente infinitas, sem mudar o plano. Para percebermos melhor como funciona a epigenética, pensemos no exemplo de gêmeos idênticos que partilham o mesmo ADN. Se aceitarmos a noção de predeterminismo epigenético, segundo a qual todas as doenças são genéticas, os gêmeos idênticos terão precisamente a mesma expressão genética. Mas a verdade é que os gêmeos idênticos nem sempre manifestam as mesmas doenças da mesma forma e, com efeito, muitos são os casos em que só um deles manifesta uma doença genética. Podem ter os mesmos genes, mas os resultados não serão necessariamente os mesmos. Um estudo espanhol ilustra perfeitamente essa situação. Os investigadores do Laboratório de Epigenética Oncológica do Instituto Espanhol de Oncologia de Madrid estudaram 40 pares de gêmeos idênticos, com idades compreendidas entre os 3 e os 74 anos, e descobriram que os mais jovens, com estilos de vida semelhantes e que passavam mais anos juntos apresentavam padrões epigenéticos idênticos, enquanto os mais velhos, sobretudo aqueles que tinham estilos de vida diferentes e tinham passado menos anos juntos, apresentavam padrões epigenéticos muito diferentes. Por exemplo, os investigadores identificaram 4 vezes mais genes de expressão diversa entre um par de gêmeos com 50 anos do que entre um par de gêmeos com 3 anos. Os gêmeos nasceram exatamente com o mesmo ADN, mas os que levavam estilos de vida e vidas diferentes acabaram por expressar os genes de forma muito diferente, sobretudo com o tempo. Recorrendo a outra analogia, os pares de gêmeos mais velhos eram como cópias exatas do mesmo modelo de um computador. Os computadores vinham carregados com o mesmo software inicial, mas, com o tempo, cada um foi descarregando outros programas. O computador, o ADN, permanece o mesmo, mas as ações e o funcionamento do computador variam consoante o software que o indivíduo descarregou, as variações epigenéticas. Desse modo, os nossos pensamentos e sentimentos levam o corpo a reagir numa fórmula complexa de alterações e desvios biológicos. Cada experiência aciona mudanças genéticas reais nas nossas células. A velocidade dessas mudanças pode ser verdadeiramente extraordinária. Em apenas 3 meses, 31 homens com cancro da próstata de risco reduzido conseguiram suprarregular 48 genes, na sua maioria ligados à supressão de tumores, e infrarregular 453 genes, maioritariamente ligados à promoção de tumores, sujeitando-se a regimes de nutrição e estilo de vida intensivos. Durante o estudo conduzido pelo Dr. Dean Ornish, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, esses homens perderam peso, reduziram as taxas de obesidade abdominal e tensão arterial, bem como o perfil lipídico. Ornish observa, não tem tanto que ver com a redução dos fatores de risco ou com a prevenção de qualquer coisa muito má. Essas mudanças podem ocorrer tão depressa que nem temos de esperar anos para ver os benefícios. Ainda mais impressionante é o número de mudanças epigenéticas ocorridas num período de 6 meses, num estudo suíço de 23 homens saudáveis e com um ligeiro excesso de peso, que passaram de pessoas relativamente sedentárias a ávidos frequentadores de aulas de spinning e aeróbica, numa média de quase 2 vezes por semana. Os investigadores da Universidade de Lund descobriram que os homens tinham registrado alterações epigenéticas de 7.000 genes, quase 30% da totalidade de genes em todo o genoma humano. Esse tipo de variações epigenéticas pode ser herdado pelos nossos filhos e transmitido aos nossos netos.
O primeiro investigador a prová-lo foi o Dr. Michael Skinner, diretor do Centro de Biologia da Reprodução da Universidade do Estado de Washington. Em 2005, Skinner liderou um estudo em que expôs fêmeas grávidas de ratos a pesticidas. As crias macho da mãe exposta apresentavam taxas mais elevadas de infertilidade e de redução da produção de espermatozoides, com alterações epigenéticas em 2 genes. Essas alterações também estavam presentes em cerca de 90% dos machos das 4 gerações seguintes, apesar de nenhum desses ratos ter sido exposto a pesticidas. As experiências que derivam do ambiente exterior são, contudo, apenas uma parte desta história. Tal como temos estado a aprender, ao atribuirmos significado a essas experiências, em ondas de respostas físicas, mentais, emocionais e químicas, também ativamos genes. A forma como vemos e interpretamos os dados dos sentidos como informação factual, para perceber se essa informação é ou não verdadeira, e o significado que lhes atribuímos produzem mudanças biológicas significativas a nível genético. Assim, os genes interagem com a nossa consciência alerta em relações complexas. Poderíamos dizer que o significado afeta continuamente as estruturas neurais, que influenciam a identidade microscópica, que, por sua vez, influencia a identidade macroscópica. O estudo da epigenética também suscita algumas questões. E se nada mudar no ambiente exterior? E se fizermos as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, ao mesmo tempo, todos os dias, coisas que levem às mesmas experiências, produtoras das mesmas emoções, que comunicam da mesma forma com os mesmos genes? Poderíamos dizer que, enquanto vir a sua vida sob a perspectiva do passado e reagir às condições em que se encontra com a mesma arquitetura neural e ao mesmo nível mental, segue na direção de um destino genético muito específico e predeterminado. Além disso, tanto as crenças que tem acerca de si próprio e da sua vida como as escolhas que faz por causa dessas crenças enviam sempre as mesmas mensagens aos mesmos genes. Se for ativada de outra forma, com nova informação, a célula pode criar milhares de variações do mesmo gene, para reescrever uma nova expressão de proteínas, que altera o organismo. Talvez não possa controlar todos os elementos que formam o seu mundo exterior, mas consegue gerir muitos do seu mundo interior. Aquilo em que acredita, a sua forma de ver as coisas e as suas interações com o mundo exterior influenciam o seu ambiente interior, que é o ambiente exterior da célula. Isso significa que somos nós, e não a nossa biologia pré-programada, que temos a chave S do nosso destino genético. Basta-lhe encontrar a chave certa para a fechadura que lhe abrirá as portas do seu potencial. Por que não há de entender os genes tal como eles são? Fontes de possibilidade, recursos de potencial ilimitado, sistema codificado de comandos pessoais. Na verdade, não passam de ferramentas de transformação, que significa literalmente mudança de forma. O estresse faz-nos viver em modo de sobrevivência. O estresse é uma das maiores causas de mudança epigenética, porque desequilibra o corpo. Assume 3 formas: estresse físico, trauma, estresse químico, toxinas, e estresse emocional, medo, preocupação, aflição, etc. Cada um destes tipos de estresse pode desencadear mais de 1.400 reações químicas e produzir mais de 30 hormonas e neurotransmissores. Face a essa torrente de hormonas do estresse, a mente influencia o corpo através do sistema nervoso autônomo e sentimos a suprema ligação mente-corpo. Ironicamente, o estresse tem uma função adaptativa. Todos os organismos da natureza, incluindo os seres humanos, são programados para lidar com o estresse de curto prazo para que possam enfrentar situações de emergência. Quando sentimos uma ameaça que vem do exterior, o sistema nervoso simpático, subsistema do sistema nervoso autônomo, ativa a resposta de luta ou fuga. O débito cardíaco e a tensão arterial aumentam, os músculos contraem-se e o corpo produz um surto de hormonas, como a adrenalina e o cortisol, que nos prepara para fugirmos ou enfrentarmos o perigo. Se for perseguido por uma alcateia de lobos famintos ou um bando de guerreiros sanguinários e conseguir escapar-lhes, o seu corpo retomará a homeostase, o estado normal e equilibrado, pouco depois de se sentir em segurança.
O corpo foi concebido para funcionar assim no modo de sobrevivência, fica desequilibrado, mas só durante um curto espaço de tempo, até o perigo passar. Pelo menos, era esse o objetivo original. O mesmo acontece no mundo moderno, mas num contexto geralmente diferente. Se alguém fizer uma ultrapassagem perigosa na autoestrada, talvez fique assustado durante algum tempo, mas assim que se apercebe de que está tudo bem e de que não há perigo de acidente, o seu corpo volta ao normal, a não ser que tenha tido muitas outras situações de estresse nesse dia. Se for como a maioria das pessoas, enfrenta uma série de incidentes que o enervam e o mantém uma boa parte do tempo no modo de luta ou folga, fora da homeostase. A manobra perigosa do outro condutor na autoestrada talvez tenha verdadeiramente posto a sua vida em perigo nesse dia, mas os outros incidentes que não o fizeram, como o trânsito que apanhou a caminho do emprego, a pressão que sentiu por ter de fazer uma importante apresentação, a discussão que teve com o seu cônjuge, a conta do cartão de crédito que recebeu, a avaria do disco rígido do computador e o novo cabelo branco que descobriu, também mantém constantemente a circulação das hormonas do estresse no seu corpo. Ao recordar as experiências estressantes do passado e prever outras estressantes no futuro, está a gerar em si uma fórmula de estresse de longa duração. Bem-vindo à versão do modo de sobrevivência do século XXI. No modo de luta ou fuga, o organismo mobiliza a energia que sustenta a vida para nos fazer fugir ou lutar. Mas quando não retomamos a homeostase, porque estamos sempre a sentir-nos ameaçados, a energia perde-se no sistema. Ficamos com menos energia no ambiente interior para o crescimento e a reparação celulares, os projetos celulares de longa duração e a cura, porque lhe damos outro destino. As células deixam de funcionar e de comunicar entre si, tornando-se egoístas. Deixa de se fazer manutenção regular, quanto mais melhorias, porque é preciso reforçar a defesa. Se for cada célula por si, a comunidade coletiva das células que trabalham em conjunto fratura-se. Os sistemas imunitário e endócrino, entre outros, enfraquecem, porque se as células deixarem de transmitir informação entre si, os seus genes ficam comprometidos. É como viver num país onde 98% dos recursos são canalizados para a defesa e não resta nada para as escolas, as bibliotecas, a construção e manutenção das estradas, os sistemas de comunicação, a produção alimentar e daí por diante. Os buracos nas estradas ficam por tapar. As escolas sofrem cortes orçamentais e, consequentemente, os alunos aprendem menos. Os programas de assistência social que cuidavam dos pobres e dos idosos têm de fechar. E deixa de haver comida suficiente para alimentar as massas. Não será de admirar, pois, que o estresse de longa duração tenha sido associado à ansiedade, depressão, problemas digestivos, perda de memória, insônia, hipertensão, doença cardíaca, infartes, cancro, úlceras, artrite reumatoide, constipações, gripe S. Envelhecimento precoce, alergias, dores no corpo, fadiga crônica, infertilidade, impotência, asma, problemas hormonais, erupções cutâneas, queda de cabelo, espasmos musculares e diabetes. E não só, aliás, todos estes problemas resultam de mudanças epigenéticas. Não há organismo na natureza capaz de resistir aos efeitos do estresse de longa duração. Vários estudos apresentam provas sólidas de que as instruções epigenéticas para a cura cessam quando há uma emergência. Por exemplo, os investigadores do Centro de Medicina da Universidade do Estado do Ohio concluíram que mais de 170 genes são afetados pelo estresse, sendo que 100 deixam completamente de funcionar. Muitos desses genes são os que produzem proteínas para facilitar o tipo de cura apropriado. Os investigadores relataram que as feridas dos pacientes estressados demoravam mais 40% de tempo a sarar e que o estresse fazia pender o prato da balança genética para genes que codificavam proteínas responsáveis por paralisação do ciclo celular, morte e inflamação. Um outro estudo realizado com base nos genes de 100 cidadãos de Detroit identificou 23 sujeitos que sofriam de distúrbio de estresse pós-traumático. Essas pessoas acusavam 6 a 7 vezes mais variações epigenéticas que, na sua maioria, comprometiam o sistema imunitário.
Os investigadores do Instituto da SIDA da UCLA observaram não só que o vírus HIV se espalhava mais depressa nos pacientes mais estressados, mas também que quanto mais estressado estivesse o paciente, menos respondia ao tratamento antirretroviral. Os fármacos eram muito mais eficazes nos pacientes que se mantinham relativamente calmos do que nos pacientes cuja tensão arterial, umidade da pele e taxa cardíaca em repouso eram indicadores de maior estresse. Com base nessas descobertas, os investigadores concluíram que o sistema nervoso influencia diretamente a reprodução viral. Embora a resposta de luta ou fuga seja altamente adaptativa por natureza, porque garantia a sobrevivência dos primeiros seres humanos, tornou-se evidente que quanto mais tempo esse sistema de sobrevivência se mantiver ativado, mais tempo o organismo demora a mobilizar os recursos necessários para manter a saúde perfeita e mais inadaptado se torna o sistema. O legado das emoções negativas. Se estivermos sempre a produzir hormonas do estresse, criamos uma série de emoções negativas e altamente aditivas, como revolta, hostilidade, agressividade, competitividade, ódio, frustração, medo, ansiedade, ciúme, insegurança, culpabilidade, vergonha, tristeza, depressão, desespero e desamparo, entre muitas outras. Se só formularmos pensamentos relativos a amarguras do passado ou a imagens horrendas do futuro, impedimos que o corpo retome a homeostase. Na verdade, podemos ativar a resposta ao estresse só com os nossos pensamentos. Se o acionarmos e depois formos incapazes de o desativar, o mais certo é desenvolvermos doenças ou problemas de saúde, constipações ou cancros, porque infrarregulamos cada vez mais genes, num efeito dominó, até chegarmos ao nosso destino genético. Por exemplo, se estivermos a fazer previsões sobre um futuro conhecido e nos centrarmos nesse pensamento, excluindo todos os outros, o corpo começará a mudar fisiologicamente para se preparar para o enfrentar. O corpo passa a viver esse futuro conhecido no momento presente. Em consequência desse fenômeno, o processo de condicionamento começa a ativar o sistema nervoso autônomo e cria automaticamente as substâncias químicas de estresse correspondentes. É assim que a ligação entre a mente e o corpo pode funcionar contra nós. Sempre que isso acontece, apresentamos os 3 elementos do efeito placebo em perfeita simetria. Primeiro, começamos a condicionar o corpo ao surto de química adrenal, que nos faz sentir um impulso energético. Se associarmos uma pessoa, coisa ou experiência, num determinado momento e num dado local da nossa realidade exterior, a esse surto químico no nosso interior, passaremos a condicionar o corpo a acionar a resposta sempre que pensarmos nesse estímulo. Com o tempo, bastará formular um simples pensamento para condicionar o corpo a corresponder à mente desse estado emocional excitado, o pensamento de uma experiência potencial com uma pessoa e uma coisa num dado momento e num determinado local. Se estamos à espera de um resultado futuro com base na experiência passada, a emoção que essa expectativa desperta em nós altera a fisiologia do corpo. E ao atribuirmos significado às atitudes e experiências, dirigimos a nossa intenção consciente ao resultado, levando o corpo a mudar ou não, para corresponder àquilo que pensamos saber sobre a nossa realidade e nós próprios. Mas quer acreditemos ou não que o estresse se justifica ou é válido, os seus efeitos sobre o organismo nunca são vantajosos nem benéficos para a saúde. O corpo acredita que está a ser perseguido por um leão, que se encontra à beira de uma perigosa ravina ou foge de um grupo de violentos canibais. Eis alguns exemplos de estudos científicos que demonstram os efeitos do estresse sobre o corpo. Os investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Ohio confirmaram que as emoções estressantes desencadeiam respostas hormonais e genéticas, avaliando a forma como o estresse afeta a velocidade de cicatrização de pequenos ferimentos na pele, um marcador significativo de ativação dos genes. Provocaram-se pequenas bolhas de sucção a um grupo de 42 casais, e durante 3 semanas, controlou-se o nível de 3 proteínas vulgarmente expressas na cicatrização das feridas dessas pessoas. Pediu-se aos casais que passassem meia hora a ter uma discussão neutra e, depois, conversassem sobre um anterior desentendimento conjugal. Os investigadores constataram que depois de falarem no desentendimento, os casais apresentavam níveis ligeiramente inferiores de proteínas associadas à cicatrização, prova de infrarregulação dos genes.
Essa redução acentuou-se, cerca de 40%, nos casais cuja discussão degenerou num conflito mais grave, com comentários sarcásticos, censuras e humilhações. Os estudos apontam também para o efeito contrário: reduzir o estresse com emoções positivas espoleta mudanças epigenéticas promotora S da saúde. Dois estudos fundamentais realizados pelos investigadores do Instituto Benson Henry de Medicina Mente e Corpo do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, observaram os efeitos da meditação, uma prática conhecida por conduzir a estados de paz, e até, de beatitude, sobre a expressão genética. No primeiro estudo, conduzido em 2008, 20 voluntários receberam 8 semanas de formação em várias práticas associadas à ligação mente-corpo, incluindo diferentes tipos de meditação, yoga e entoação repetitiva de orações, e conhecidas por ativar a resposta do relaxamento, um estado fisiológico de profundo repouso, referido no capítulo 2. Os investigadores também seguiram diariamente 19 praticantes dessas técnicas de longa data. No fim do período abrangido pelo estudo, os iniciantes revelaram mudanças em 1.561 genes, 874 suprarregulados para a saúde e 687 infrarregulados para o estresse, bem como uma redução tanto da tensão arterial como das taxas cardíaca e respiratória, enquanto os praticantes experientes expressaram 2.209 genes novos. A maioria das mudanças genéticas promovia resposta ao estresse psicológico crônico. O segundo estudo, realizado em 2013, concluiu que ao gerarem a resposta de relaxamento, os iniciantes e os praticantes experientes produziram mudanças na expressão genética com uma única sessão de meditação, mas os praticantes de longa data beneficiaram mais, como seria de esperar. Os genes suprarregulados intervinham na função imunitária, no metabolismo da energia e na secreção da insulina, enquanto os genes infrarregulados contribuíam para o processo inflamatório e o agravamento do estresse. Estudos como estes demonstram bem a velocidade com que podemos alterar os nossos próprios genes. É por isso que a resposta placebo pode produzir mudanças físicas em muito pouco tempo. Nos workshops que realizo pelo mundo, eu e os meus colegas testemunhamos a ocorrência imediata de mudanças significativas na saúde dos participantes, após uma única sessão de meditação. Transformaram-se e ativaram novos genes de diferentes formas só com o pensamento. Ficará a conhecer alguns muito em breve. Quando vivemos no modo de sobrevivência, com a resposta do estresse sempre acionada, podemos realmente centrar-nos em apenas 3 coisas: corpo físico, será que estou bem, o ambiente, onde estarei seguro, e tempo, durante quanto tempo terei de enfrentar esta ameaça. O enfoque constante nestes 3 elementos torna-nos menos espirituais, menos conscientes e menos alerta, porque nos faz centrar mais em nós próprios e no nosso corpo, assim como em coisas materiais, aquilo que temos, onde vivemos, quanto dinheiro temos, etc., além de todos os problemas com que lidamos no mundo exterior. Esse enfoque também nos leva a ficar obcecados com o tempo, constantemente à espera dos piores cenários futuros, com base nas experiências traumáticas do passado, porque sentimos que nunca temos tempo para nada e que tudo demora sempre imenso tempo. Podemos então dizer que, da mesma maneira que fazem as células do corpo egoístas para garantir a nossa sobrevivência, as hormonas do estresse também nos promovem o ego e nos tornam mais egocêntricos. Passamos a ser materialistas e a definir a realidade através dos sentidos. Acabamos por nos sentir alheios de quaisquer novas possibilidades, pois, enquanto não sairmos desse estado de emergência crônico, permitimos que essa mentalidade de eu primeiro, que nos domina o pensamento, se consolide e perdure, levando-nos a ser indulgentes conosco próprios, apenas atentos aos nossos próprios interesses e a ser arrogantes. Em última análise, o eu passa a definir-se como o corpo a viver no ambiente e no tempo. Tal como acaba de ler, a realidade é que temos, efetivamente, um certo grau de controle sobre a nossa própria engenharia genética, por meio dos nossos pensamentos, escolhas, atitudes, experiências e emoções. À semelhança de Dorothy, em O Feiticeiro de Oz, que sempre teve o poder que procurava, sem o saber,
nós também possuímos um poder que talvez nos passe despercebido, as chaves para nos libertar dos grilhões das limitações impostas pela nossa própria expressão genética.